Beleza, então pessoal, vamos continuar aqui com o nosso projeto, né? Da nossa fonte ajustável. E aí, então a gente pôde perceber que essa fonte está trabalhando, né, da forma com que ela deveria na simulação. Agora vamos ajustar então o nosso circuito para que a gente possa montar a questão das trilhas, né? E consequentemente montar o esquema da nossa placa dessa fontezinha. Tá bom? Eu vou parar aqui no caso da nossa simulação, vou dar um stop. E a gente precisa fazer algumas modificações. Eu vou até salvar esse cara aqui, ó. Vou salvar nosso projeto dessa forma que está. Vou agora salvar com outro nome, Save Project. Vamos chamar aqui agora PCB, tá? Projeto fonte PCB. PCB seria a sigla para a nossa confecção, né, da placa de circuito impresso. Tá? A board, né? Nossa, tem o significado ali. Depois vocês procurem o que vem a ser PCB. Tá? Mas é isso. Bom, vamos lá. Já paramos a simulação. Vou tirar o nosso osciloscópio daqui, vou dar um delete nele. O que vai acontecer? Pensando em termos do circuito, nós vamos ter nossa fonte de entrada, certo? Conectada no transformador, e a saída do transformador vai ter que estar chegando em um conector de dois terminais. Tá? No caso aqui, toda essa parte aqui inicial, ó, que a gente utilizou para fazer a simulação, a gente pode estar deletando. Tá? E aí a gente vai colocar então esse nosso conector aqui, né? Que vai ter dois terminais, tá? No caso, qual que é esse conector? Vamos voltar aqui, ó, no Component Mode, em P. Vai ter aqui, ó, se vocês digitarem aí com dois N's, né? Tracinho, SIL 2, ó. Aqui. Esse é o nosso conector, então. Os terminais do transformador vão estar conectados. Tá? Vou selecionar esse cara aqui, vou dar um OK. Vou colocar ele aqui na nossa entrada do circuito, tá? A única coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou girar. Ou se vocês quiserem também, a gente pode fazer aqui, ó, X-Mirror, né? Ele fica dessa forma aqui, ó, o terminal 1 em cima e o terminal 2. Se a gente girasse, ficaria o 2 para cima e o 1 embaixo, né? Então, da forma como vocês quiserem aí, tá? No caso, então, eu coloquei nesse formato aqui, tá? Então, eu vou conectar esse primeiro terminal, que seria o positivo do transformador, aqui nesse meio, né? Dessa nossa meia ponte aqui, ó. 2, ele vai nesse outro ponto aqui do nosso retificador. Então, imaginem isso, né? A seção de entrada vai estar conectada na entrada do transformador e a saída do transformador vai estar chegando nesses bornezinhos aqui desses conectores. Bom, aí diodo tem, capacitor também, tudo certinho. Lembra que quando a gente estava montando a simulação, né? Eu falei para vocês que o LEDzinho aqui, ó, ele não tinha, né? O símbolo PCB, né? Então a gente vai selecionar ele e vai deletar. E no caso aqui a gente poderia fazer de duas formas, né? Ou a gente vem aqui nesse 1N4007 e coloca ele aqui também, né? E ele vai ser o nosso D5. Ou a gente pode inserir um novo item, né? Se vocês forem aqui e colocarem diode, né? Diode, opa, já tem o símbolo genérico do nosso diodo, né? Então a gente pode estar selecionando ele e colocando aqui. Tá? Vai estar então. O LED nada mais é do que um diodo também, né? Então ele tem os mesmos terminais. Então, nesse caso, a gente só está fazendo essa adequação que a gente possa ter, né, a representação do diodo ali, do LED, no nosso PCB, depois da nossa placa. Tá? Então tá ali, vou conectar o anodo aqui em cima, o todo aqui embaixo, beleza? Então já tá ali, o D5 a gente já sabe que é o LED, né? A gente pode até vir aqui assim, ó, e mudar o nome dele, né? Em vez de diodo, a gente pode colocar LED. Sabe que ele vai ser o nosso LED, tá? Capacitor 2, tranquilo, retificador não, o nosso regulador também, ele tem, né, a representação dele. Esse potenciômetro nós não temos a representação dele, né, o pote HG, ele não tem lá a simbologia para que a gente possa gerar nossas trilhas, né, a nossa plaquinha. Então, no caso, a gente vai ter que fazer uma adaptação, vamos ter que tirar ele também daqui, ó. E aí, no caso, vamos lá no Pzinho, agora para o potenciômetro aqui a gente tem um outro conector que tem uma sigla, né? Eu já andei, na verdade, fuçando aqui um pouquinho antes da gente fazer montar esse vídeo para vocês.
Então eu verifiquei que esse cara aqui já corresponde a esse nosso potenciômetro, tá? É o 33 52T traço 1 traço 103 LF. Olha lá. Já mostra pra gente, é uma espécie de... ele coloca ali como sendo um trimmer, né? Mas para nós é o nosso potenciômetro. Tá? Trimmer e potenciômetro são basicamente a mesma coisa, né? O efeito é você fazer a variação da resistência, né? Daquele componente. A única diferença é que a gente tem às vezes os nossos trimmerzinhos azuisinhos, né? A gente acaba na verdade ajustando ali com... A gente pode utilizar uma chavinha, né? Para você poder regular o valor da resistência. E no caso aqui a gente teria, né? O potenciômetro aqui seria na verdade aquele esqueminha de rolar mesmo, né? O nosso eixozinho que você consegue fazer a variação da resistência mexendo nesse eixo do potenciômetro, tá? Então essa é a simbologia para esse tipo de potenciômetro que nós vamos ter aí, tá? Vamos dar um OK. Esse cara então que nós vamos colocar aqui, ó, no lugar daquele potenciômetro POT HG. Então terminais são conectados dessa forma e aqui esse cara vem conectado aqui em cima. Beleza? Aí a gente pode tirar os nossos equipamentos de medição, né? E a carga também não tem necessidade, né? Agora imagine que a nossa carga a gente vai colocar lá na hora, né? Para estar na verdade vendo vamos dizer assim, o comportamento da fonte, né? Mas a gente precisa ter o quê? Esses dois terminais de saída, né? Do nosso circuito da fonte ajustável. Então, no caso, a gente vai colocar também um conector aqui, ó, dois terminais aqui na saída. Esse mesmo conector, aqui, ó, com CO2, eu venho aqui, clico no botão esquerdo, olha lá, já está ali para a gente o nosso J2. Então, um terminal vai vir conectado aqui em cima e o segundo terminal vai vir conectado aqui embaixo. Tá? Beleza, ó. Já temos então aqui a nossa fonte, tá? E da forma com que está agora aqui, agora a gente consegue já montar, né, a nossa plaquinha de circuito impresso, né, com base nessa simulação que a gente já viu que funciona, né, gera a nossa tensão de 30 volts na saída, com aproximadamente ali 1,5 ampere também de saída. E agora está pronto então para a gente começar a fazer essa montagem. Tá? A coisa que eu vou fazer aqui, né, vou tirar esse pontozinho aqui no meio, só para de repente não ter nenhum problema ali em termos de fazer essa passagem, né? essa montagem da placa a partir do circuito. Tá? Então vou salvar esse cara aqui agora, já sabe que é legal. E aqui no Proteus, a grande sacada do Proteus é isso, é ser uma ferramenta que ela possibilita fazer a simulação do circuito e diretamente a gente já tem essa conversão, né? Que a gente possa montar o nosso circuito impresso. Tá? Tem um botãozinho aqui, ó, que é esse cara, PCB Layout. Nós vamos clicar com o botão esquerdo em cima dele e já vai aparecer uma outra tela. Né? Em versões anteriores aí do Proteus, né, isso aqui seria o Ares, né, que é uma outra plataforma que ela faz somente vamos dizer assim, essa confecção do circuito. Né? Então, agora nessas versões mais atuais, né, no caso aí Proteus 8, já integraram isso dentro do próprio Proteus. Tá? Ficou bem mais fácil aí. Né? É isso. Já selecionamos ali, ó, PCB Layout. E aqui no canto esquerdo, percebam que mudou toda a aparência, né, da tela. Porque agora aqui a gente está pensando em termos do circuito impresso, não mais em simulação. Tá? No canto aqui esquerdo nós temos todos os nossos componentes. Ó, nós estávamos utilizando ali no caso da nossa simulação. Tá? Vamos colocar ali nessa mesma sequência. Ó, J1 primeiro. O J1 está aqui. Ó, J1. Eu vou clicar nele. Olha lá, ele já mostra para a gente ali. Ó, o J1 seria aquela representação, né? Do nosso componente do conector. Eu venho aqui, seleciono ele, já ajusto ele para cá. Aí nesse caso aqui, ó, vamos tentar montar o circuito mais ou menos próximo do que a gente tinha ali na nossa simulação, tá? Vou selecionar ele aqui e vou... A gente tem a opção também de girar ele, né? No caso aqui, então, vamos girar ele dessa forma aqui, ó. Lá, o 1 está para cima e o 2, né? 1 é o positivo do transformador, o 2 seria o negativo. Tá? Então é isso. Vamos agora colocar na sequência os diodos, né? Então o diodo D1, vamos vir aqui, vamos arrastar o D1, opa,
Ali já deixou selecionado para a gente o J2, né? Nós primeiros vamos colocar o D1. O D1 está aqui. Aí na sequência temos o D2, que é o de cima, o D3, que é o de baixo, e o D4, o último de ouro, tá? Percebam ali, ó, a gente já vai selecionar também esses caras. Já vamos gerar ali uma rotaçãozinha dele, ó. Olha lá. Mais uma vez. Acionando. E aqui acabou deixando invertido, né? A gente vai ter que fazer de maneira individual aqui. Bom, percebam que aqui, né, qual que é a grande sacada desse momento aqui? A gente pegar todos os componentes, jogar aqui para a tela, e aí a gente vai posicionando da forma com que a gente quer a montagem do circuito impresso. Tá? Nesse primeiro momento aqui, a gente poderia até deixar dessa forma, a gente vai só arrastando eles, né, para dentro da nossa tela, e aí depois vocês vão ver que vai ter um procedimento que a gente pode fazer ali, que já faz esse ajuste automático para a gente. Né? Ele faz, na verdade, por meio de alguma inteligência artificial, ele já projeta e já vai deixando meio que assim, uma aparência legal para o circuito. Tá? Então é isso. No nosso caso, vamos só então jogando os nossos componentes, depois a gente pode ajustar da forma com que a gente quiser. Tá? Bom, D1, D2, D3, D4 já foram, né? Agora na sequência a gente tem um capacitor, né? Que é o capacitor C1 de 2200. A gente vai vir aqui, ó, colocar ele no meio. Aí do lado dele a gente teria aquele resistor de 1K, o resistor do nosso LED, que estava aqui, ó. Temos o LED, que é o nosso D5. A gente coloca ele aqui, ó, nessa posição, certo? Depois a gente tem o capacitor de 100 nanofarads. Temos o nosso regulador de tensão, o 317T. Pessoal, percebam aqui, ó, com relação ao nosso regulador de tensão, essa simbologia aqui, ó, toda tracejada, né, rachurada, significa o quê? Que é a parte de trás do regulador. O regulador, ele tem um encapsulamento, né, que ele vai ter 3 terminais. Ele vai ter uma superfície metálica atrás que a gente utiliza justamente para colocar ali um dissipador. Tá? Então isso é importante. Quando vocês forem comprar esse componente, já comprem um dissipadorzinho que ele possa estar sendo utilizado, tá? Porque ele vai acabar consumindo bastante potência. Pode ser que de repente, às vezes, se ele estiver consumindo muita potência, ele acaba queimando, né? Se ele não tiver esse dissipador. Então a gente coloca um dissipador porque ele vai trocar calor, né? Esse dissipador, e dessa forma ele vai acabar trabalhando uma temperatura um pouco menos agressiva para o componente. Tá? Então é isso. A única coisa que a gente precisa saber aqui do regulador de tensão, tá? O LM317. Mas é isso, ele está aqui em cima. Aí nós temos o nosso potenciômetro, que ele vem aqui embaixo, né? Ó. Temos essa resistência aqui de 270, que geralmente fica aqui. O nosso capacitor 3, que é o capacitor de saída, que ele vem aqui. E por fim o J2, que ele vai estar aqui também na saída. Tá? No caso aqui a gente pode girar da forma com que a gente quiser. Tá? Então aí vocês vão brincar, né, com isso, vão escolher qual é a posição que vocês desejam. Tá? Da forma que eu estou mostrando aqui para vocês, é uma forma um pouquinho mais simplificada, só para a gente entender mais ou menos a filosofia aí desse ambiente. Tá? Bom, aí os nossos componentes, tá? Vamos agora montar aqui então a nossa placa, né? Primeiro, vamos colocar aqui ó, um retângulo que vai representar então aqui a nossa plaquinha. Olha lá. Tá? Aí a gente pode mudar a questão do layer, né? Desse retângulo. Se vocês clicarem em cima dele com o botão direito, aqui ó, com o botão direito em cima do retângulo, ali embaixo tem o Change Layer. A gente pode colocar aqui ó, Board Edge. Ele vai ficar em amarelo. Então a gente já sabe que aí seria o nosso layer da camada, né, vamos dizer assim, da dimensão da nossa placa. Bom, é isso. Colocamos então os componentes. Agora, o que eu estava falando para vocês, né? Vamos supor que então essa daqui seja o layout que eu desejo para o meu circuito, né? Vocês estão percebendo que ali, ó, já tem as conexões, né, de como que vão ser montados esses componentes, tá? A gente poderia vir aqui, ó, aqui as trilhas, né, o track mode. Posso vir aqui, escolher qual que é o tamanho da minha trilha e eu venho conectando, né? Clico aqui no botão esquerdo e vou arrastando em direção aqui aos terminais desses nossos componentes, tá?
Mas eu vou ensinar para vocês uma forma um pouco mais prática, que ele já vai desenvolvendo a trilha de uma forma mais automática, tá? Só vir aqui em cima, ó, em Tools, vai ter a opção aqui, ó, Auto Router. E também tem esse Auto Placer, ó. Se a gente clicar também em Auto Placer, não, aqui seria, vamos dizer assim, se a gente estivesse começando, né, a nossa tela. A gente vem nesse Auto Placer, ele já joga tudo para a tela, de uma forma aleatória. E aí depois, né, tendo isso, a gente pode vir aqui e criar o Auto Router, que é o auto-roteador, né, das trilhas que ele vai confeccionar. Então, se a gente clicar com o botão esquerdo aqui, ó, vai aparecer essa janelinha, né? Vocês podem deixar dessa forma, não precisa, na verdade, mexer em nada, tá? E a gente vem aqui, ó, Begin Routing. Ele já vai fazendo aí pra gente, ó, toda a geração das trilhas, tá? Do nosso circuito, ó. Deixa eu só dar um zoom aqui um pouco maior. Aqui, ó. Percebam o seguinte, tá? O que significa essas trilhas? São as conexões, né, entre os componentes. Sempre quando a gente tiver o vermelho, pessoal, quer dizer que a gente teria trilhas na superfície superior da nossa placa, tá? Essas trilhas em vermelho. E aí em azul seria as trilhas do lado inferior da placa, né? O que a gente chama de ele tem um nome ali para esses caras. Se não me engano é top e bottom, né? Top é a parte de cima da placa e o bottom seria a parte de baixo da placa. É interessante, isso aqui seria um esquema de uma que a gente chama de placa de dupla face, né? Quer dizer, você tem trilhas tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da placa. Eu acho que no caso de vocês, isso aqui é muito complicado desenvolver nesse primeiro momento, né? Uma placa com dupla face. Só de uma face única já vai dar um pouco de trabalho, né? Se a gente tivesse dupla face, acaba dando um pouco mais de trabalho. Tá? Então, o que eu recomendo vocês? A pegarem, na verdade, todas essas trilhas que estão em vermelho e jogar para bottom. Né? Então, o que a gente pode fazer? Né? Eu vou vir então aqui trilha por trilha, ó. Vou selecionar aqui o botão direito. Aqui em Change Layer, a gente vai trocar, tá vendo? Ó? O vermelho está marcado em Top Copper, né? Que seria a parte de cima, né? Top. E o Bottom Copper seria a parte de baixo. Então a gente vem aqui, ó, jogando pro azul. Ó, tá vendo? Ele já mudou aqui para azul. Em alguns casos, por exemplo aqui, ó, nós vamos ter algumas trilhas cruzadas, né? Que provavelmente vai ter um pouco de problema, né, se a gente fizer essa mudar de top para bottom, tá? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque a gente tem que mexer nessa trilha, ajustar de uma forma que a gente não tenha o cruzamento dessas duas trilhas, porque senão na hora que a gente for botar para funcionar isso, não vai dar certo, né? A conexão tá errada, né? Então, isso é a única precaução que vocês têm que tomar nesse momento. Então, essa parte aqui, ó, a gente vai vindo então, vai substituindo, né, vai mudando a camada para bottom. Tá vendo que essas duas primeiras trilhas aqui que eu ajustei, ó, não tem nenhum cruzamento com as linhas em azul, que já estavam pré-definidas ali, né? Essa aqui, por exemplo, ó, já é uma trilha que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Por quê? Porque a gente tem o cruzamento com essa daqui, tá? Então, o que eu recomendo vocês a fazerem? Vão mexendo nesses componentes até vocês encontrarem, né, uma forma que não exista o cruzamento dessas trilhas. Uma outra coisa que é importante a gente fazer essas trilhas aqui do jeito que estão muito finas, tá? Pode ser que depois, na hora que a gente faça a impressão, isso para um papel e depois a gente vai passar isso para a placa, né? Pode ser que essa trilha fique muito fina e daí às vezes quando a gente estiver corroendo ela, às vezes essa trilha ela não apareça, né? Então o que eu recomendo vocês a fazerem também? Vem aqui nessa trilha, né? E a gente pode vir aqui e mudar o traçado, ó. Pode colocar, por exemplo, aqui um T40, né? Olha lá, ó. A gente consegue ter uma trilha um pouquinho, só vir aqui, ó, seleciona, né, a trilha que vocês querem, Change Trace Style, aí eu venho aqui e escolho, né? Eu gosto de utilizar essa T40, 50 é interessante, né? Tem que tomar cuidado também, às vezes a gente não ter essa trilha tocando, né? Nos terminais aqui dos nossos componentes. Então, vocês podem ir fazendo isso tranquilamente aí no projeto de vocês. Tá? Eu já, antes de montar esse vídeo para vocês, eu preparei aqui uma simulação. E aí eu já montei então aqui a minha placa, né, ó, desse circuitinho, tá? Seria essa que vocês estão vendo aí. Vocês podem até depois ali pegar, né, e ajustar desse mesmo formato, né? Eu acho que ia dar certo. Mas eu fiz basicamente isso, fui pegando um componente, fui ajustando aqui e ali, né? Para não deixar um vídeo muito longo, né? Então
vocês façam essa modificação ali na simulação de vocês, na representação ali do projeto de vocês, tá? E vão ajustando. Ó. Percebam que no caso aqui, eu deixei só essas primeiras trilhas aqui mais grossas, tá? Mas é que na verdade eu estava com um pouco de pressa aqui quando eu estava preparando essa aula para vocês, né? Então, eu só na verdade só quis deixar essas trilhas aqui mais grossas para vocês perceberem isso. Tá? Mas claro que eu faria isso, né? Se eu desse continuidade nesse projeto, eu pegaria cada uma dessas trilhas aqui e deixaria elas um pouquinho mais grossas. Tá? Então vocês podem fazer isso, tá? No caso aí do projeto de vocês. E aqui percebam que no meu caso, ó, apareceu essa trilha em vermelho, né? É a trilha que ficaria na parte de cima da minha placa, né? É um jumper que a gente fala, né? Sendo conectada desse terminal do nosso capacitor 3 com o J2, tá? Então, no caso aqui, eu não consegui, na verdade, mexer no meu projeto de tal forma eu deixar essa trilha na parte de baixo. Então aqui eu faria, né? Depois que eu fizesse a corrosão dessa placa, eu puxaria um fiozinho desse terminal para o terminal J2, tá? Então dessa forma o circuito ia funcionar normalmente, né? Só que daí a gente teria que fazer essa pequena adaptaçãozinha. Tá? Bom, eu acho que é isso, né? Em termos do circuito, vocês vão encontrar na verdade a forma que vocês desejam, né? Da plaquinha de vocês, tá? Beleza. Vamos supor então que vocês já encontraram aí a forma que vocês desejam, tudo bem certinho, né? Agora eu preciso então salvar isso, né? Em um PDF, né? Porque depois eu posso imprimir esse circuito, né? O que eu vou fazer? Vocês vão vir aqui, ó, em Output, vai ter a opção aqui, ó, Print Layout. Tá? Nessa opção, eu vou selecionar aqui qual que é a minha impressora, né? Nesse caso aqui, ó. Então, aqui ele já vai gerar para mim, né? O PDF dessa minha folha. Tá? E aqui tem algumas opções que estão sendo mostradas aqui, ó. Aqui seria como ficaria, né? A impressão lá na nossa folha. Tá? Eu só vou dar um zoom aqui, ó, para vocês perceberem, né? Que tanto está sendo mostrado ali na folha, né? Ó. Coisas que a gente não precisa mostrar nesse momento, né? Essa simbologia aqui dos nossos componentes a gente pode evitar, né, nesse primeiro momento. Então, isso aí é o que a gente chama de top silk. A gente pode desmarcar essa opção, ó, e ele vai tirar então todas essas simbologias. Tá? Ele vai deixar apenas as trilhas com as bolinhas dos terminais ali do nosso circuito. Tá? Top copper seria o quê? Seriam todos os nossos terminais que estão na superfície superior da placa, né? No nosso caso, a gente não deseja isso, né? Vocês perceberam que no caso dessa minha placa aqui, ó, tem a maioria das minhas trilhas em azul, que é o nosso bottom copper, né? Então, no caso aqui, eu poderia deixar desmarcada essa opção top copper, e no caso ele não mostraria para mim nessa tela de impressão esse jumperzinho em vermelho. Tá? Então, é isso que eu vou fazer aqui, ó. Pensando em termos de confecção da placa de circuito impresso, percebam que essa trilha aqui, ó, ela vai sumir agora quando eu desmarcar a top copper. Ó. Olha lá, tá vendo? Então é isso, quer dizer, é isso aqui que eu teria que montar a parte inferior da minha placa, né? Então é isso que eu desejo jogar depois lá para o meu circuito, né? Para minha placa de fenolite, é a placa que nós vamos estar utilizando para poder fazer esse circuito, tá? Então no caso aqui para esse circuito, né? O que eu faria? Primeiro eu volto aqui na opção 100%. Esse aqui seria o tamanho real, né, do nosso circuito. Se eu deixar maior isso aqui, ó, às vezes pode ser que não bata, né, com os tamanhos ali dos nossos conectores, tá? É melhor? Talvez sim, porque ele deixa as trilhas um pouco maiores e também os conectores aí maiores, mas pode ser que daí nesse caso não caiba, né? Assim, nos conectores de acordo com a gente tem a simbologia padrão deles ali, né? Do PCB. Então eu costumo deixar isso aqui em 100%, tá? Essa seria a forma que a gente iria imprimir o nosso documento. Depois que eu encontrei a forma que eu quero, então só vem aqui, ó, escolha onde eu vou salvar, né? No caso esse nosso que seria o nosso arquivo, né? Desse circuito. Então eu vou colocar lá na área de trabalho, vou colocar projeto fonte. Tá? Ele já vai salvar com essa extensão aqui, que é a extensão RN, né? Que seria a extensão já pensando em termos de, vamos dizer assim, de salvar, né, o nosso arquivo. Tá? Como já está marcado aqui também para PDF, então, na hora que a gente der o OK aqui, ó, ele já vai procurar, salvou, né, esse arquivo. E agora a gente pode vir aqui, ó, em Setup, eu deixo selecionado também aqui o nosso PDF. Aqui em Output, a gente pode
Na verdade era a opção do PDF ali, a hora que a gente fosse salvar, né? Se a gente fizer isso, deixa eu ver, se a gente der um OK novamente, deixa eu ver se nesse file name, deixa eu ver se ele gera o PDF pra gente. Agora sim, ele gerou pra gente o nosso salvar no formato PDF, né? Eu venho aqui novamente, ó, eu coloco o projeto, o nome do meu arquivo, né? Projeto fonte. E agora ele já vai salvar com essa extensão em PDF. Olha lá. Depois que ele salva, já está lá na minha área de trabalho. Então, no caso aqui, ó, eu vou abrir esse arquivo, projeto fonte. Olha lá, ele já mostra para mim. Só que no caso aqui eu acabei esquecendo de desmarcar, né? As opções ali da simbologia. Mas é isso que eu teria então aqui para minha placa. Aí o que eu faço aqui agora, né? Depois que eu tenho então esse PDF, eu vou lá e vou imprimir esse papel. Aí a gente precisa trabalhar, pessoal, pensando na confecção ali do circuito, a gente tem que imprimir isso numa folha chamada folha de papel colchê. Tá? É uma folha bem próxima sabe esses papéis de etiqueta, né? Que tem as etiquetas coladas, né, por cima, né? O papel colchê é bem parecido com esse papel. Né? Ele é meio que espelhado, né? O pessoal que trabalha com impressões a laser preferem bastante trabalhar com esse tipo de, vamos dizer assim, de papel, tá? Tem que tomar cuidado que esse papel vocês precisam imprimir com um jato de tinta, se não me engano, essa folha, tá? Porque se for impressora laser, eu acho que pode ser que de repente essas trilhas elas não vão depois para a placa de fenolite, tá? Mas é tranquilo, só imprima então esse, vamos dizer assim, esse circuito nessa folha, tá? E no caso a gente vai ter já então todas as marcações ali das nossas trilhas, né? E aí qual que é o procedimento que vocês vão fazer? Tendo então essa folha em mãos, aí o que a gente costuma fazer seria a forma mais caseira e artesanal possível, né? O pessoal lá, quando começou, na verdade, a desenvolver essa parte de circuitos, né, faziam, né? É o quê? É você pegar esse circuito, você coloca ele na placa de fenolite, né? Não sei se vocês já viram falar dessa placa de fenolite, é uma placa que tem uma superfície de cobre, tá? Por cima. E o que acontece? Nós vamos pegar então esse circuito, colocar em cima dessa parte de cobre, tá? E aí a gente passa um ferro quente por cima dessa folha, né? A gente vai aquecer esse papel e toda essa tinta desse papel vai ser passada nessa superfície de cobre da placa de fenolite. Né? E aí dessa forma, o que a gente faz? A gente pega depois essa placa, tendo as trilhas, né, bem demarcadinhas, a gente pega e coloca para corroer num material que a gente chama de percloreto de ferro. Tá? E aí então a gente coloca essa placa lá dentro. O percloreto ele vai corroer basicamente tudo aquilo que não tem trilha. Né? E aí ele vai deixar isso então assim sem cobre, né? E apenas os lugares onde ficaram as trilhas que a gente vai ter o cobre. É aí que a gente tem então o contato, né? O cobre é um material condutor e a gente consegue ter a circulação de corrente nessas trilhas. Tá? E aí dessa forma então que a gente tem vamos dizer assim, a nossa placa sendo já corroída, já confeccionada. Tá? Uma vez que a gente tem a placa já corroída, o que a gente faz? A gente precisa na verdade pegar uma furadeirazinha, né? E ir furando onde nós temos os terminais ali dos componentes, tá? Para gerar os furos e a gente depois poder chegar e colocar os componentes e também depois fazer a soldagem. Tá? Então, eu acho que é mais ou menos isso, tá? O procedimento que vocês vão fazer aí para o projeto é basicamente isso, tá? Eu deixei aqui alguns vídeos, né, para vocês. Vou deixar depois o link desses vídeos aí para vocês poderem consultar, tá? Esse primeiro link aqui seria para vocês fazerem o download do Proteus, tá? Esse segundo link, o segundo e o terceiro link são exemplos, né, de projetos aqui. No caso, esse segundo projeto, segundo link aqui, ele mostra também um projeto de uma fonte, ó, ajustável, né? Só que ela tem uma tensão de saída mais baixa, tá? Passando aí a vocês poderem conhecer um pouquinho melhor, né, o Proteus, né, quem desejar. Esse exemplo aqui para vocês poderem estar brincando também, ó. No caso é um projeto de uma fonte de 0 até 15 volts, né? A mesma coisa que a gente fez ali no Proteus, ele fez a simulação e está mostrando ali, né, o resultado dessa simulação. Tá? Depois vocês podem estar consultando para de repente ter mais informações aí de como mexer com o Proteus, tá? Mas é basicamente a mesma forma que a gente fez aí no nosso
aqui nesses vídeos. O terceiro link, que seria esse vídeo aqui no YouTube, ó, esse professor ensina a montar, né, as trilhas, né, de uma forma assim com um pouco mais de detalhes do que a gente acabou vendo aqui no vídeo, né? Aqui eu tive o intuito mais de dar para vocês vamos dizer assim, a direção, né, de como que vocês vão fazer o projeto de vocês, né? E eu acho que seria legal depois vocês pegarem esse vídeo também e assistirem ele. Ele vai ensinar um pouquinho melhor aquela questão das trilhas, né? A questão de você aumentar um pouquinho mais os terminais. Aqui ele faz um projeto de um outro circuito, que é um circuito amplificador, tá? Para quem gosta de eletrônica aí também, ó, dá para vocês brincarem também com isso aí depois, tá? Um amplificador com transistor. Ele vem também aqui, ó, e vai montar essa plaquinha ali naquele ambiente PCB layout, né? Ele vai mostrando ali todas as etapas que ele acaba considerando para montar a placa dele. Nessa placa aqui, por exemplo, olha que interessante, ele acaba considerando que é uma malha de terra, né? É diferente do que a gente fez ali, né? No nosso caso ali a gente tem só as trilhas, aqui a gente tem, além dessas trilhas, também essa questão da malha de terra, né? Algo que ajuda bastante, principalmente a reduzir interferências eletromagnéticas, né, na placa. Mas para o nosso caso, como a gente está pensando em um projeto bem simplificado, né, não tem necessidade de fazer essa malha de terra. Mas quem tiver interesse pode também estar desenvolvendo, tá? Fica a critério de vocês, tá? Depois tem esse link aqui que eu vou disponibilizar para vocês poderem estar assistindo. Tá? E eu deixei mais 3 links aqui. Esse quarto, né, seria na verdade de um vídeo lá do canal do Iberê, né? Acho que vocês conhecem, Manual do Mundo, né? Ele explica, ó, como fazer uma placa de circuito impresso. Basicamente essas orientações que eu falei para vocês, né? De você pegar, uma vez que você tem, né, o circuito ali montado pelo Proteus, você vai lá e imprime nesse papel, né? Você coloca ele aqui na placa de fenolite, vai passar o ferro por cima, ele vai transferir as trilhas para essa placa de fenolite, né? E com isso a gente já tem então a montagem do circuito ali na placa, tá? Então tudo isso que eu falei para vocês, ele vem descrevendo nesse vídeo aqui também. Acho que é muito interessante vocês depois pegarem para dar uma assistida nesse vídeo. E o legal também é que ele tem uma outra ferramenta que ele acaba utilizando ali, né? Agora eu não me recordo o nome, mas tem ele comentou ali a respeito dessa ferramenta. É Easy alguma coisa, cara. Agora eu não me lembro certinho o nome, tá? Mas depois vocês vão olhar esse vídeo aqui, vocês vão ver. É uma ferramenta bem parecida com o Proteus, onde você monta o circuito, né? E você consegue depois gerar o circuito impresso. Tá? E aí então, vocês podem estar assistindo esse material, para vocês poderem saber mais, ter mais informações de como, né, fazer essa confecção do circuito impresso de vocês, tá? Deixei também esse cara aqui, ó, esse vídeo bem amador aqui. Ele ensina, né, também essa questão da transferência, né, do circuito que está no nosso papel para a nossa plaquinha de cobre. Tá? Ele vai fazer basicamente o mesmo procedimento ali, que é passar o ferro por cima. E dessa forma você consegue ter uma rápida transferência ali do circuito para a placa. Tá? E também eu vou deixar um último link aqui a respeito de como fazer a corrosão, né? Uma vez que você tem a placa já com o circuito ali, ó, você pode utilizar então o cloreto de ferro, né? É um materialzinho que você compra, né? Ele vem todo em pó e você depois dilui ele em uma água. Basicamente você coloca vamos dizer assim, a sua plaquinha ali dentro e depois de alguns minutos, né? A gente tem ele fazendo um efeito, né? Que é esse efeito de corroer toda a região onde nós não temos ali as trilhas, né? E aí dessa forma então a gente consegue deixar apenas as trilhas com cobre no nosso circuito impresso. Tá? E é isso. Dessa forma então a gente tem, vamos dizer assim, a confecção da placa de circuito impresso. E aí depois, né, só falta fazer a parte de soldagem, que é você pegar os componentes, colocar nas suas respectivas posições ali da placa, né? Vir com estanho, soldando, né? Basicamente é dessa forma então que a gente vai ter o circuito. Tá? Então é isso que eu quero que vocês façam, né? Acho que é um projeto que ele tem bastante, vamos dizer assim, etapas, né? Mas é algo que agrega bastante para vocês. Eu acho que é algo diferencial, é um aspecto diferencial aí da nossa disciplina, né? Vocês estarem desenvolvendo esse projeto. Tenho certeza que vai dar certo, né? E é mais para que vocês possam praticar, ter essa pequena experiência, né, de montagem de circuitos eletrônicos, tá?
E acho que vai ser legal, tá? Eu espero que os projetos de vocês deem certo. E claro, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem nesse meio do caminho, né? Vocês podem me consultar, a gente conversa, a gente troca ideia, a gente vê pequenas adaptações que a gente pode estar fazendo. Tá? Mas o intuito desses vídeos aqui é basicamente isso, né? É trazer para vocês algumas orientações gerais de como vocês caminharem, né? Nesse projeto final da disciplina. Como vocês sabem, a gente não tem muito tempo, né? Para fazer isso lá nas nossas aulas, então a gente acaba focando um pouquinho mais na parte de conteúdo, né? E mas eu acho que com esses vídeos aqui, vocês assistindo dessa forma e tentando desenvolver, eu acho que não tem erro não, tá? Vai dar tudo certo o projeto de vocês e eu espero, né, que vocês também consigam estar desenvolvendo, tá? Beleza? É isso, pessoal. Muito obrigado para todos, né, que chegaram até aqui e assistiram esses vídeos, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. E mãos à obra agora, tá? Vamos dar um gás aí nessa parte final da nossa disciplina, tá? Espero muito aí que os projetos de vocês funcionem, tá? E tenho certeza que vão funcionar, tá bom? E qualquer dúvida, eu estou à disposição, beleza? Muito obrigado, pessoal. A gente se vê logo mais aí na nossa disciplina, tá bom?